Pode sentar-se. Prezados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, iniciamos com a igreja na quarta-feira de cinzas, o santo tempo da quaresma. Nesse primeiro domingo do tempo da quaresma, sempre a igreja propõe para a nossa reflexão esse momento do evangelho que eu diria que pode nos parecer um pouco estranho, o demônio se aproximar de Jesus. Jesus preparou-se para o início da sua vida pública com um longo jejum, 40 dias de um longo jejum, comendo estritamente suficiente para se manter de pé. E passados esses 40 dias, como era natural, a natureza humana de Jesus ressentiu, ou seja, sentiu fome. Depois de um longo, duro jejum no deserto, Jesus teve fome. E nos diz o Evangelho de São Mateus que Deus permitiu que o demônio se aproximasse de Jesus para o tentar. Prezados irmãos, o tempo da quaresma é um tempo de muitas graças. Muitas pessoas atendem ao convite da igreja, se dedicam mais à oração. Muitos, atendendo ao convite da igreja, fazem algum sacrifício. Muitos se aproximam do sacramento da reconciliação, da confissão. Cresce como que a santidade vigente no povo de Deus, na igreja. O demônio não pode atacar propriamente a Deus e quer destruir a sua obra, quer se aproximar de nós. E é sempre nesse primeiro domingo da quaresma que é proposta esse momento do Evangelho para a nossa reflexão, exatamente para nos ensinar como Jesus em tudo, Ele quis nos ensinar, colocar-se para nós como modelo, assumiu a nossa natureza, a nossa condição, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, e também para nos ensinar a nós vencermos as tentações. O tempo da quaresma é o tempo da instrução. Historicamente, durante o tempo da quaresma, todos aqueles que iriam ser batizados na festa da Páscoa, na vigília da festa da Páscoa, durante a quaresma tinham que participar todos os dias da Santa Missa, para que eles fossem catequizados, evangelizados, para assim serem devidamente batizados. Como nós sabemos, no contexto histórico, a igreja começou batizando os adultos, como era natural de acontecer. Se os adultos não eram cristãos, católicos, não iriam trazer as crianças para serem batizados. E a partir do momento que começa o batismo dos adultos, já formar famílias católicas, a partir de então, a igreja vai catequizando, evangelizando e esclarecendo e vai começar a batizar os recém-nascidos. Mas o primeiro trabalho da igreja era o batismo dos adultos. E os catecúmenos, esses que estavam nessa preparação para o batismo, durante toda a quaresma, todos os dias, tinham que ir à igreja. Eles assistiam essa primeira parte da Santa Missa, chamada Missa dos Pré-Santificados. O ato penitencial, ouviam as leituras da Escritura, ouviam a homilia e depois eles tinham que se retirar. Tinha todo um contexto histórico também da igreja, porque muitas pessoas falsamente se apresentavam como convertidos e ficavam depois nos espetáculos públicos, repetindo as cerimônias da Santa Missa de maneira profana, os gestos do padre na hora da consagração, na parte da missa, para evitar também esse tipo de coisa. E todo um contexto histórico da época. Eles iriam participar da Santa Missa só depois do seu batismo, que participavam por inteiro da Santa Missa. Eles seriam batizados, iriam receber pela primeira vez a Eucaristia, mas essa parte inicial do ato penitencial e da instrução, eles participavam. Por isso que a liturgia da quaresma é uma liturgia muito rica. Quem participar da Santa Missa também durante a semana, todos os dias tem uma liturgia própria, leituras próprias da Escritura para todos os dias da quaresma. Por isso que nos domingos da quaresma, antes da Santa Missa, nós vamos recordar as verdades fundamentais da nossa fé, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. Se é tempo também de instrução,
para nós recordarmos as verdades fundamentais da nossa fé. Na primeira leitura, o apóstolo São Paulo nos disse: irmãos, que nós não recebamos em vão a graça de Deus. Se é um tempo de graças, essas graças são para nós. Mas que essas graças não fiquem no vazio, não se percam. Deus nosso Senhor nos concede as graças, mas é preciso que cada um de nós livremente corresponda a esse chamado de nosso Senhor. Que cada um de nós corresponda às graças de Deus. Como disse o apóstolo São Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Por quê? Porque a graça de Deus não ficou vazia, não ficou sem resposta em mim. É um tempo especial da graça, e que nós não recebamos em vão a graça de Deus. E a graça para nós mudarmos o nosso coração. Por isso, mais do que estritamente as mortificações corporais, alguma coisa que nós escolhemos para fazer no tempo da quaresma, mas que isso seja a expressão do nosso coração, a expressão da contrição, do arrependimento no nosso coração. Não fazemos meramente porque nós temos que fazer, porque a igreja cobra de nós, mas reconhecemos a necessidade que nós temos, olhando para a nossa condição de pecador, o quanto nós precisamos nos penitenciar. Nosso Senhor mesmo nos disse isso claro no Evangelho: se não fizerdes penitência, todos vós perecereis. Que seja a expressão de um coração arrependido, de um coração disposto a voltar-se propriamente para Deus. A conversão significa isso, nós voltarmos, convergirmos, voltarmos o nosso rosto, a nossa face, a nossa vida para Deus, nos dedicarmos mais na busca da nossa santificação dentro desse tempo quaresmal. As provações, as tentações vão fazendo parte da nossa vida. E por isso que o Evangelho de hoje nos mostra isso. A primeira tentação que Jesus padeceu, a tentação dos sentidos. O Espírito Santo o levou, e permitiu que o demônio se apresentasse perto de Jesus. E o demônio disse a Jesus: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Jesus, com fome, com seu poder divino. E a resposta de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitos ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, prezados irmãos, nós buscarmos a Deus, em primeiro lugar, pelos bens espirituais. Já disse isso em outra ocasião, mas seria uma enganação, uma falsidade da parte da igreja, ao fazer o convite a qualquer pessoa que talvez esteja afastada de Deus, afastada da Santa Missa, afastada da prática da religião, não pode se aproximar de Deus. Seus problemas materiais serão todos solucionados, se você vai, obrigatoriamente você vai arrumar um emprego, vai arrumar, ou seja, melhorar a sua condição financeira. Às vezes dói o nosso coração, às vezes a pessoa ligar o rádio, ouvir uma outra pessoa, às vezes com esses testemunhos de conversão, de tantas outras religiões. Porque eu estava nessa condição, agora eu tenho 2 carros, 2 apartamentos, meu filho estuda nos Estados Unidos e eu sou muito abençoado. É só isso que significa a bênção de Deus? Então uma pessoa que vive na sua simplicidade, na sua humildade, que não tem nenhum carro, que não tem apartamentos, que não tem, ou seja, não tem condições de investir para que o filho possa estudar no outro país, é uma pessoa rejeitada por Deus, desprezada por Deus? A bênção de Deus é somente na prosperidade material e temporal? Foi a resposta de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós olharmos o calendário litúrgico dos santos, onde nós vamos encontrar o maior número dos santos? Nos conventos, nos mosteiros. Os religiosos e religiosas que fazem sobretudo os seus 3 votos, pobreza, obediência e castidade. Temos olhar os grandes santos da igreja. Foram pessoas rejeitadas por Deus. Se fizeram um voto, desprezaram as coisas temporais, a sua própria liberdade, o prazer dos sentidos. E não são pessoas rejeitadas por Deus. Deus convida todos nós para a santidade. Religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos, crianças, jovens, adultos, toda a nossa condição, em todos os estados de vida.
Mas é certo que é um chamado especial e um encontro especial da graça de Deus. Mas não é a prosperidade material que significa somente para nós a bênção de Deus. É claro que se tem também a prosperidade material, né, de modo especial, qualquer pessoa pode buscar isso, né, a irresponsabilidade do chefe de família, do pai, da mãe, de dar, né, o melhor que puder para os seus filhos, de maneira honesta, de maneira justa, né, sem oprimir o seu irmão. E sabendo que tudo aquilo que nós temos é para o nosso uso e para nós partilharmos também com os mais necessitados, é uma obrigação nossa dos bens que nosso Senhor nos concede, nós não deixarmos de olhar para os mais necessitados. A nossa fé não é um impedimento para ninguém buscar, né, melhorar a sua condição financeira, longe disso. Mas a retidão da nossa intenção, a disposição do nosso coração. E foi a resposta de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscarmos a Deus, em primeiro lugar, para a conversão do nosso coração. Buscarmos a Deus para obtermos o perdão dos nossos pecados. Tudo mais, pois será dado por acréscimo. Fazemos o exame da nossa consciência para ver em que eu preciso melhorar na minha vida para com Deus, na minha circunstância. Preciso me reconciliar com meu irmão. A minha conversão é nós ouvirmos de bom grado a palavra de Deus, abrirmos o nosso coração para que essa semente possa frutificar em nós. Por isso, na igreja, nós somos alimentados pelo pão da palavra de Deus, fazer a sua fome. Jesus veio para fazer os milagres para os outros, veio para distribuir os dons para os outros. Lá nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho para o conforto daqueles noivos, para os convidados. Jesus vai multiplicar os pães para satisfazer a fome de todo aquele povo. Jesus vai curar os cegos, ressuscitar os mortos. Não ia, né, se utilizar, né, do poder divino apenas para satisfazer, era muito pouco. Utilizar do dom de Deus nosso Senhor. Prezados irmãos, é preciso nós termos sempre essa consciência. Nem tudo aquilo que nos agrada nós podemos fazer. Há um princípio que nos diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Existe em nós a chamada liberdade física e a liberdade moral. A liberdade física é a possibilidade física de eu fazer uma coisa. Mas eu não tenho uma liberdade moral, porque isso não está certo. Isso não agrada a Deus, isso não está de acordo com a lei de Deus. Eu gosto sempre dos exemplos. Um exemplo muito simples, que às vezes a gente dá para as crianças, mas que serve para todos nós. Por exemplo, se eu quiser pegar esse microfone, por exemplo, eu tenho uma liberdade física, se eu quiser eu vou jogar ele no chão. Ninguém vai me impedir, não tem aqui ninguém perto de mim, mas eu não posso fazer. Eu tenho uma liberdade física, eu posso pegar aqui e jogar no chão, mas eu não tenho uma liberdade moral para fazer, porque não convém. Porque ele, né, é para o uso de todo mundo, para que nós possamos ouvir melhor o anúncio da palavra de Deus. Foi usado com o dinheiro da oferta, com o dízimo de um fiel, que deu, seja para utilizar, né, para a glória de Deus. Eu tenho uma liberdade física, mas não tenho liberdade moral, não posso fazer. E assim nós fazemos a aplicação à nossa vida. Tudo posso, até fisicamente, mas nem tudo me convém. Nem tudo é agradável a Deus. Querer satisfazer, né, os desejos da minha carne, os meus sentidos, mas se isso é contrário à lei de Deus. Por isso o tempo da quaresma é tempo de examinarmos a nossa consciência, para direcionarmos a nossa vida para Deus. E a mortificação dos nossos sentidos vão fazendo parte desse processo da conversão quaresmal. A segunda tentação que Jesus padeceu, Jesus foi levado ao pináculo do templo, como se fosse levado ali à torre da igreja. E o demônio sugeriu a Jesus: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E citou para Jesus ainda a Escritura, o Salmo 90, que diz que Deus te protegerá, enviará os seus anjos que não permitirão que o seu tropece e se machuque em alguma pedra. Prezados irmãos, Jesus não veio buscar os aplausos desse mundo. Jesus olha sempre o indivíduo, não olha as multidões. Sempre o coração de cada um de nós. Aqueles que precisam do público, precisam das multidões, não importa essa ou aquela pessoa que esteja ali. O que importa é que tenha muita gente. Que tenha muita gente em um show, que tenha muita gente em um espetáculo, o que importa é que tenha muita gente. Agora, quem está ali, pouco importa para aqueles que vivem do público. Mas para nosso Senhor importa cada um de nós. E é importante e necessário cada um de nós a presença individual.
É o nosso contato particular, individual com Deus. Deus olha de maneira geral para todos, mas para cada um de nós. Por isso nós podemos dizer, é o meu Senhor, é o meu Deus. É o Deus de todos, mas é o meu Deus. Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. E cada um deve fazer essa reflexão. Não só esse olhar, né, comunitário, mas Jesus morreu por mim, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador pessoal. E temos essa consciência desse Deus que conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes de nossa vida. E é nesse olhar, com esse pensamento que nós devemos caminhar em nossa vida, de modo especial no tempo da Quaresma. Isso fica muito claro no Evangelho. Em algumas ocasiões que Jesus realizou grandes milagres, como por exemplo na multiplicação dos pães. E as pessoas quiseram carregar Jesus, colocar Jesus nos ombros e aclamar, aplaudir, né, triunfalmente a Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Desapareceu do meio do povo e sumiu. O único momento que Jesus permitiu isso, esses aplausos, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Ali fazia parte dos planos de Deus. E Jesus disse com muita firmeza, se hoje as pessoas não me aclamarem, hoje até as pedras vão gritar. Naquele momento, era o momento querido por Deus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas a entrada, né, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Jesus não veio buscar os aplausos. Por isso que Jesus não quer torcedores, Jesus quer discípulos. Que nós sigamos os seus passos. Aquele que quiser ser meu discípulo, abnegue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a resposta de Jesus ao demônio, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não posso querer exigir de Deus milagres em minha vida. Deus tem que fazer isso. Não é nessa condição que nós nos colocamos diante de Deus. Deus tem que realizar esse milagre na minha vida. Se Deus realizar tal coisa na minha vida, aí eu vou me converter. Não é propriamente esse o pensamento. Não é dessa maneira que nós devemos nos portar diante de Deus. Deus sempre se antecipa a nós. Antes de nós fazermos alguma coisa por merecermos, Deus se antecipa a nós. Mas não podemos querer exigir em nossa vida os milagres de Deus. Colocarmos essa condição, né, para nós servirmos a Deus só se Deus realizar tal coisa na minha vida. Se for para a glória de Deus, se for por bem da minha alma, Deus vai me conceder a minha súplica, o meu pedido. Mas se for para a sua glória, se for para o bem de nossa alma. Deus é o sumo bem, é feliz em si mesmo, é a felicidade. E Deus não precisa propriamente de nós, nós que precisamos de Deus. Aquela frase, né, comum, seja Deus, sem nós, continua sendo Deus. E nós, sem Deus, não somos nada. Sem mim, nada podeis fazer, nos diz o Senhor. Buscarmos a Deus nosso Senhor, sobretudo para o nosso coração, para a transformação de nossas vidas, de nossas almas. Por último, o demônio, né, tentou Jesus, o Espírito Santo levou ao alto de um monte, e aquilo que Jesus podia alcançar com seus olhos, né, o demônio lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O demônio é o pai da mentira, é aquele que divide, né? O diabo é aquele que divide, aquele que coloca divisão, e sempre com argumentos falsos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Como que pode dar a nós a felicidade se ele vive no ódio, na condenação? E a tentação é sempre uma sugestão falsa para nós, é sempre uma enganação. E por isso quando nós nos deixamos levar pela tentação, nós depois ficamos frustrados. Devemos nos humilhar e pedir a Deus o perdão, reconhecer a nossa condição de pecador, mas mais uma vez nós caímos naquela enganação. Aqueles que dedicam a sua vida somente às coisas temporais, encontram sempre um grande vazio dentro de si. Às vezes têm muito poder, ocupam cargos importantes na sociedade, têm muito sucesso. Hoje contam, né, muitos seguidores, né, nas redes sociais, dão tanta importância a isso. Um que tem tantos milhões de seguidores, né, o outro tem mais, um pouco mais, e não sei quantos milhões. E muitas vezes um grande vazio dentro de si.
Porque na verdade tem todas essas coisas e não tem o principal, que é Deus em seu coração. Acreditem ou não as pessoas, nós somos seres corporais e espirituais, temos corpo e alma. Não só para nós que acreditamos, mas para todas as pessoas têm. E o nosso espírito não pode se satisfazer com as coisas materiais. É espírito, é a nossa alma. O desejo da felicidade está em nosso coração, no nosso próprio ser. Mas uma qualidade da nossa alma. E nós vamos realizar essa plena satisfação em Deus. Quando nós possuirmos a Deus, não só vermos a Deus, mas possuirmos a Deus no céu. Será a satisfação plena desse nosso desejo, da nossa felicidade. Se nós olharmos isso para a história, todos os povos, mesmo aqueles que ainda não tinham sido evangelizados, quando, por exemplo, os jesuítas chegaram ao Brasil, se depararam com os habitantes daqui, os indígenas, erradamente, porque faltava evangelização, mas buscavam de alguma maneira, tinham esses falsos deuses, né? Tinham lá os seus cultos, né? Ou seja, porque buscando essa satisfação do espírito, precisavam ser devidamente orientados para que direcionassem de maneira correta isso, a necessidade da evangelização, a necessidade do anúncio do evangelho. Mas só podemos satisfazer plenamente a nossa alma com as coisas do espírito. Aqueles que, por exemplo, vão se afundando cada vez mais nos vícios, buscando uma satisfação, e quando termina aquele momento num certo êxtase, cai num profundo, né, abismo, e o vazio cada vez maior, e não conseguem preencher aquele vazio, e nunca vão preencher sem Deus. Não conseguem, por isso que querem sempre mais e mais. Mais dinheiro, mais poder, mais satisfação corporal, sempre desenfreadamente. Querem encontrar uma solução para esse vazio da alma e que só vão encontrar propriamente em Deus. Algumas coisas que quando nós praticamos uma boa obra, fazemos a caridade com o próximo, e às vezes, né, um gesto pode ser muito simples na vida de cada um de nós. E recebemos às vezes uma retribuição, uma gratidão ou o sorriso de uma pessoa, né, quem vai cuidar de um idoso, vai visitar um doente, e aquilo não tem preço. Volto nos exemplos. O exemplo da Maria Teresa de Calcutá, numa ocasião que ela estava na rua, assim, encontrou uma pessoa lá caída, com muita gente, muitos mendigos nas ruas, e ela se dedicava a isso, a encontrar as pessoas na rua para recolher, e já havia surgido, né, espalhado pelo mundo assim, né, o crescimento da congregação dela, e havia um jornalista acompanhando ela, ela ia se perturbando na verdade a vida dela, e onde ela ia, queria ir atrás dela, e ela estava um dia na rua assim, na sua simplicidade, encontrou um homem lá caído e foi cuidar lá de um idoso, todo machucado, sujo, e o que ela pôde, ele tirou ele do sol, colocou ele na sombra, e foi tratar ali, cuidar das feridas dele, o pouco que ela pôde naquele momento. Ele ficou acompanhando e olhando aquela cena. Aí falou alto assim, falou perto dela: por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso que a senhora está fazendo. Ela olhou para ele e continuou fazendo o que estava fazendo. Ele falou uma segunda vez: por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso que a senhora está fazendo. Não é meu pai, não é meu irmão, não é parente meu, nessa condição que está, rejeitada, com mau cheiro. Ele insistindo muito e perturbando ela virou para ele e falou assim: eu também não. Eu não faço por dinheiro. E por dinheiro eu também não faria. E a recompensa que ela tinha era aquele homem se sentir profundamente agradecido, talvez um sorriso que ela receberia dele, a certeza de que ela via nele a pessoa do próprio Cristo. Quando a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, né, percorreu as nossas paróquias, né, está lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, e todos os padres, né, nas suas paróquias visitaram com a imagem as casas, né, aqui também, né, percorreram as casas, né, as ruas. E uma cena lá, né, em Pádua, quando a gente foi visitando as casas, e que sempre me vem à memória isso, e que exemplifica isso. Né, num dos bairros que a gente foi, num bairro muito pobre, lá subimos o morro, lá os moradores foram levando a gente de uma casa e outra, e chegamos numa casa de uma senhorinha lá muito pobre, muito humilde, um barraquinho, até difícil a gente poder entrar, e ela já bastante idosa. E ela ficou assim
não sabia, né, da visita, os moradores foram avisando, ó, tá vindo a imagem aí, o padre está passando e tal, percorrendo, né, como os padres todos fizeram. E ela, ao entrar na casa, né, fiz a oração, levei a imagem para que ela pudesse tocar, beijar a imagem de Nossa Senhora. E a transformação assim evidente, né, ou seja, da satisfação dela, e com muita simplicidade, assim, né, expressando, ou seja, né, a sua alegria. Ela disse, nunca entrou ninguém, ou seja, importante na minha casa, agora entrou o padre trazendo Nossa Senhora para mim. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu posso morrer, que não preciso de mais nada nesse mundo. Uma casa, ou seja, de depois fazer pesar a nossa consciência quando a gente deita na cama, ao lembrar daquela condição que ela estava na sua casa, né, se é que pode chamar aquilo de casa, mas um barraquinho ali que ela se escondia. E uma satisfação, ou seja, imensa, a ponto dela dizer isso, um dia mais feliz da minha vida. Mas não foi levado nada, não foi dado naquele momento nenhuma oferta material, não foi dado uma cesta básica, não foi dado naquela hora não. Pois algumas pessoas até se encarregaram disso, né, para fazer isso, mas naquele momento não, simplesmente uma oração, a presença da imagem de Nossa Senhora. Não foi trazido nenhum bem material para ela naquele momento. Mas a nossa alma se satisfaz com as coisas do Espírito. E isso não tem dinheiro algum que paga, dinheiro algum que possa preencher. Não tem poder algum que possa preencher esse desejo da alma. Por isso, prezados irmãos, nesse tempo da quaresma, vamos buscar, né, preencher o nosso coração, preencher a nossa alma de Deus, das coisas espirituais, sobrenaturais. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, que Nossa Senhora nos acompanhe nesse tempo quaresmal, para nós meditarmos nas dores de Nossa Senhora, no sofrimento de Jesus, na sua paixão por nós, pelos nossos pecados, que nós aproveitemos esse tempo especial da graça de Deus, para buscarmos a nossa santificação, para termos a verdadeira alegria da festa da Páscoa, ressuscitarmos com nosso Senhor, para um dia todos nós alcançarmos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.